Muito boa tarde. Você acompanha agora mais notícias do Brasil e do mundo e fica também mais informado do que está sendo destaque nesta terça-feira. Golpistas estão se passando por servidores do INSS para solicitar dados e fotos de beneficiários com pretexto falso de que fariam a prova de vida presencial. O alerta do Instituto é para que as vítimas registrem boletins de ocorrência. O alerta foi emitido pelo próprio Instituto Nacional de Seguro Social, depois que um servidor de São Paulo fez a denúncia de que golpistas estavam se passando por funcionários do órgão. Os criminosos teriam usado crachás falsos e ido até as casas das vítimas solicitando dados e fotos de beneficiários, alegando que fariam uma prova de vida presencial, o que não é uma prática do Instituto. Desde janeiro do ano passado, a obrigação de comprovar que a pessoa está viva passou a ser do próprio INSS, através do cruzamento de dados federais, estaduais, municipais e de instituições como vacinação, empréstimos, declaração de imposto de renda ou até consultas médicas, por exemplo. Vale lembrar também que não é proibido que um funcionário do INSS vá até a casa do beneficiário, mas as situações em que isso acontece são extremamente raras, já que antes ele passa pelo cruzamento de dados e posteriormente é notificado pelo aplicativo Meu INSS e pela central telefônica 135. Para saber se a visita é de um golpista, o ideal é ligar na central ou verificar se há alguma notificação no aplicativo. Lembrando que nenhum benefício será cortado por falta de prova de vida até o dia 31 de dezembro deste ano. O INSS já levou a denúncia até a Procuradoria Federal especializada que atua no órgão, mas os golpistas ainda não foram localizados. A orientação é para que as vítimas façam um boletim de ocorrência, troquem a senha do aplicativo Meu INSS e bloqueiem a função de empréstimo consignado. O alerta vale também para todos que recebem benefícios do governo através do Instituto, além de aposentados e de pensionistas. A Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti Neto. Os dois poderão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal pela invasão de sistemas do Judiciário Nacional entre agosto de 2021 e janeiro de 2022 para provar a sua fragilidade. O hacker simulou até o desbloqueio de contas do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A defesa da parlamentar, que está sendo a mentora intelectual do ataque, já se manifestou. Carla Zambelli estaria surpresa com a decisão do procurador Paulo Gonet, porque até agora não ficou provado nada contra ela. E a Organização Mundial da Saúde aprovou uma nova vacina oral contra a cólera em meio ao aumento de casos da doença no mundo todo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou um caso da doença em Salvador. A vacina foi elaborada a partir da antiga Euvishol Plus, porém o novo imunizante, chamado de Euvishol S, possui menos componentes e, por esse motivo, sua produção é feita em menos tempo. A aplicação foi desenvolvida por uma empresa coreana que já recebeu o aval da Organização Mundial da Saúde para atuar no mercado e fabricar as duas vacinas, tanto a nova quanto a antiga. Em 2022, o mundo registrou cerca de 473 mil casos de cólera, o dobro do registrado em 2021. A situação é preocupante, pois no ano passado, esse número ultrapassou os 700 mil diagnósticos e foi notificado o surto da doença em 23 países. Os impactos mais graves estão sendo sentidos na República Democrática do Congo, Etiópia, Moçambique, Somália, Zâmbia e Zimbábue, todos países do continente africano. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de contaminação local de cólera desde 2006, em um homem de 60 anos, no mês de março. O paciente não tinha histórico de viagens para países com ocorrência de casos confirmados. Por isso, foi considerado fruto de transmissão no país. E neste período de 18 anos, esse é o primeiro registro do tipo, já que todos os casos da doença identificados no país foram trazidos de fora. O Ministério da Saúde informou que não existem riscos do homem transmitir a doença, pois o período de incubação já passou.
Mesmo assim, a pasta fez um alerta para que os profissionais da saúde estejam sensibilizados quanto à situação epidemiológica da doença, a detecção de casos, a investigação e as medidas de prevenção e controle diante do cenário de casos de cólera no mundo. A cólera é uma infecção intestinal aguda que se espalha por meio de alimentos e água contaminada com a bactéria Vibrio cholerae, geralmente proveniente de fezes. Ela pode matar em poucas horas se não for tratada, por provocar um grave quadro de desidratação. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou em caráter terminativo um projeto de lei que reduz o pagamento do imposto de renda dos motoristas de aplicativos para apenas 20% da renda bruta. Se não houver pedido de recurso, a matéria não passará pelo plenário e será enviada à Câmara dos Deputados. Com a medida, o governo deixará de arrecadar 57 milhões de reais este ano. E uma sacola surpresa começou a ser vendida no Rio de Janeiro com uma nova alternativa para evitar o desperdício de alimentos. Quem compra nem sabe o que está levando para casa, mas paga pouco e contribui tanto para o seu orçamento como para o meio ambiente. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, cerca de 1/3 dos alimentos do mundo é desperdiçado todos os anos. Isso significa o número impressionante de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, no valor de quase 1 trilhão de dólares americanos. No ranking, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos. Os números mostram que mais de 1 bilhão de reais em frutas, legumes e verduras vão para o lixo anualmente nos supermercados brasileiros. Cada pessoa descarta por ano, em média, 60 quilos de alimentos bons para o consumo. Segundo o IBGE, no ano passado, 46 milhões de toneladas de alimentos foram parar no lixo. Os números são ainda mais alarmantes quando consideradas as milhares de pessoas que sofrem de fome ou insegurança alimentar. No Brasil, são cerca de 70 milhões de pessoas vivendo nessas condições. Além do impacto social, as grandes proporções do desperdício sobrecarregam o meio ambiente. Estima-se que a perda de alimentos gere de 8 a 10% das emissões globais de gases com efeito estufa, além de ser um dos principais contribuintes para as alterações climáticas. Com o objetivo de diminuir a perda de alimentos em estabelecimentos, a startup do setor alimentício Food2Save tem ganhado força. Alimentos de bom estado, condenados ao lixo, são vendidos na plataforma com descontos de até 70%. Atualmente, cerca de 580 estabelecimentos, entre mercearias, padarias, cafés, restaurantes e supermercados, estão cadastrados no Food2Save. Alimentos próximos à validade ou que não podem ficar para o dia seguinte entram na sacola surpresa, que custam a partir de R$ 11. Desde a chegada da empresa ao Rio de Janeiro, em maio de 2022, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de alimentos foi salva do desperdício. No início, a concentração de parceiros estava na Zona Sul. Agora as zonas Norte, Oeste e Niterói já fazem parte da plataforma, que conta com mais de 820 mil usuários. Há pouco mais de 2 semanas aconteceu um eclipse solar total que só pôde ser visto nos Estados Unidos, México e Canadá. Mas hoje os brasileiros terão a oportunidade de ver daqui a pouco o fenômeno da lua cheia rosa, que apesar do nome não terá nenhuma mudança de cor. Se chama assim porque a flor desabrocha nessa época do ano, quando a primavera é primavera no hemisfério norte. E não é preciso nenhum equipamento especial, é só olhar para o céu quando a lua surgir no horizonte, perto das 5h32 da tarde pelo horário de Brasília, e contemplar o fenômeno. E eu fico por aqui e volto com mais notícias para você ao vivo no Jornal das 22h e te espero. Obrigada pela companhia. Tchau.